Então, vamos à nossa mentoria das quintas-feiras. Lembrando que a gente alterna entre as quintas-feiras para o tema de locação e depois tema de compra e venda. Cada quinta-feira um tema dessas matérias. E hoje nós vamos falar de garantia calção, quando utilizar e as fragilidades. Está aqui com a gente o DNZ, o Pedro da DNZ e o Aziz. Lembrando que, vamos lá, garantia calção. Bom, vou fazer uma breve introdução aqui, depois a gente parte para as dúvidas. A garantia calção se refere a duas modalidades: ao depósito calção em dinheiro ou a calção em imóvel. O depósito calção em dinheiro é uma garantia locatícia que está prevista na lei do inquilinato e é limitada a 3 aluguéis. Na prática, a gente não pode incluir aluguel, condomínio, IPTU, as outras despesas acessórias nesse valor, nesse limite de 3 aluguéis. Infelizmente, apesar da lei não fazer essa limitação, como ela especifica aluguéis, permitiria a interpretação de que aluguéis principal e acessórios. No entanto, a jurisprudência limitou a aluguéis principais em proteção ao inquilino. Então, é limitada a 3 aluguéis, considerando o aluguel principal, não pode incluir os acessórios. O depósito é feito no início da locação e depois tem que ser devolvido ao inquilino, ao final, atualizado pela poupança. E pela lei diz que tem que estar numa conta em nome dos dois, do locador e do locatário, mas na prática isso nunca aconteceu. Na prática, o inquilino deposita para a imobiliária ou para o locador, onde eles indicarem, e o dinheiro fica com o locador mesmo na conta do locador. Mas de fato, ele é o responsável por entregar ao final essa calção, por devolver a calção. Congelei aí. Acho que todo mundo. Por devolver a calção atualizada pela poupança, ok? Acho que só eu fiquei congelado aqui, mas eu vou dar A- continuidade. Acho que foi, doutor. Acho que foi só o senhor que está congelado, a gente está vendo aqui. E essa questão, doutor, da atualização da calção é importante porque muitas vezes o locador já recebe a calção e vai tomando outras providências, né, com esse dinheiro. Não Vai toma essa, gastando, né? não toma essa precaução de deixar numa conta, né, com a atualização da poupança. Então, isso pode gerar um problema no final da locação. E o que ele vai fazer com a calção, aí não é da conta do inquilino, você está entendendo? O Uhum. importante é que ele tem esse depósito com ele e que ao final tem que devolver. Eu já vi inquilino exigindo prestação de contas, ou querendo que seja informado aonde o dinheiro foi aplicado, ou no meio da locação querendo que mostre o saldo para saber se o depósito ainda está lá. Mas é irrelevante, não é direito do inquilino querer saber sobre esse valor antes do final da locação. Ao final da locação, o locador tem a obrigação de devolver o valor da calção abatido dos débitos do inquilino, atualizado pela calção, pela poupança. Mas o que ele faz com a calção no meio do caminho, durante a locação, é problema dele. Então, ele pode usar o imóvel, ele pode usar o dinheiro da calção, ele pode aplicar em outras coisas e, e depois, ao final, arrumar o dinheiro e devolver. Ok?
Ô, Vitor, Senhor, senhor doutor. presta atenção aí. Vou te fazer uma Sim, pergunta. sim, senhor. Se chegar no final e o locador não tiver dinheiro, o que que vai acontecer? Dinheiro para devolver. Doutor, acredito que o viável, juridicamente falando, seria a ingressão em juízo para recebimento dos valores, não? É isso mesmo. Se o locador não devolver, o locatário vai ter que entrar na justiça para cobrar o dinheiro que é dele, né? É a forma que o locatário tem. Essa é uma fragilidade da poupança calção para o inquilino, porque o dinheiro fica com o locador e o locador, ao final, vai poder fazer o abatimento que ele entender que deve fazer, que ele considerar como débito do inquilino. E às vezes isso vai ser injusto, às vezes ele vai abater coisas que não são realmente obrigações do inquilino, que não são débitos do inquilino. E até se ele não devolver nada, o inquilino vai ter o custo de acionar judicialmente para poder ter o dinheiro que é dele. E muitas vezes não vai valer a pena, porque como a calção é 3 aluguéis, se chega no final, o inquilino tem ali direito de receber uma parte de um aluguel ou um aluguel, o custo de uma ação judicial para reaver esse dinheiro vai ficar mais caro. Então, a calção tem como desvantagem para o locatário o fato do dinheiro ficar sob a decisão do locador. Ele vai devolver ou não, ele vai devolver a parte que ele entender que deve devolver. E o inquilino vai ter o custo para buscar isso judicialmente. A calção imóvel, por sua vez, ela é mais estável, ela não tem enfim, ela tem um dificultador no início, que é formalizar, né, que não basta colocar no contrato de locação, que está sendo entregue como garantia, aquele determinado imóvel citando o endereço do imóvel. É preciso fazer uma escritura de garantia, né, de gravame, e averbar a escritura de gravame na matrícula do imóvel. E aí sim vai constar na matrícula do imóvel que aquele imóvel foi dado em garantia para aquela locação. O inquilino muitas vezes tem pressa, né, de receber o imóvel, ele aluga, quer mudar no final de semana ou coisa do tipo, e tem que fazer essa escritura e levar a registro. O registro normalmente é de 10 a 20 dias, o cartório pede 30, mas é de 10 a 20 dias e não faz sentido entregar a posse do imóvel antes da escritura de garantia registrada na matrícula, porque só pelo protocolo pode surgir exigências e não concluir o registro. E aí, depois que o inquilino já está no imóvel, dificilmente ele vai se mover para corrigir uma escritura ou para cumprir uma exigência do cartório para o registro, porque isso não é interesse dele, isso é interesse só do locador. Então, o ideal é, quando for utilizar a calção imóvel, é só entregar o imóvel quando o, o registro da escritura de garantia tiver concluído, que aí sabe que está registrado de fato, não entrou em exigência ou já foi cumprida. Doutor, bom dia. Você está me ouvindo? Tô. O senhor falou que, às vezes, não compensa pelo valor da calção o inquilino entrar com a ação. Mas aí não há possibilidade de colocar essas custas para a imobiliária? O custo não. A imobiliária ela é só representante do locador. A imobiliária ela tem uma procuração do locador para representá-lo nos atos de administração da locação.
Então, essa ação é uma ação do inquilino contra o locador, ok? E não contra a imobiliária. A imobiliária faz os interesses do locador e ela só o representa. Ela não é ele. Aí o inquilino tem que mover contra o locador e não tem como atribuir uma responsabilidade ou uma responsabilidade pelo custo da ação para a imobiliária. Muitos E inquilinos nem para nessa hora, nem Fabiano, entram na justiça contra o locador e contra a imobiliária. A imobiliária vai se defender dizendo, olha, eu sou só representante dele, a responsabilidade por devolver a caução é dele, não é minha. nem a possibilidade também para o locador. Para o quê? Não, também não tem possibilidade para o locador. Para o locador atribuir responsabilidade à imobiliária? Não entendi. Você disse que também não tem responsabilidade, não tem possibilidade para o locador. Possibilidade de quê? Se não tem possibilidade dessa cobrança, desses custos ser para o locador. O custo, sim. O custo da ação, sim, que são as custas iniciais. Quem perde a ação, o juiz condena a pagar os custos da ação. Mas o custo com o advogado, não. Para mover a ação, quase sempre precisa do advogado, só não vai precisar do advogado quando for enquadrada, quando puder ser enquadrada no juizado especial e até 20 salários mínimos, né? E, e, e uma pessoa não pode cobrar da outra o que ela gastou com advogados para poder mover aquela ação. Então, o inquilino vai ter que gastar com as custas iniciais, isso ele pode cobrar do locador depois, na ação, na mesma ação. E vai ter que gastar com os honorários do advogado, isso ele não pode cobrar do locador. Cada um paga o seu advogado, escolhe e paga o seu advogado. Mesmo que o outro tenha dado causa à ação e tenha perdido a ação. Então fica para ele o custo maior, né? E às vezes é o custo que inviabiliza, né? Uma ação judicial hoje para qualquer que seja o tema, pode estar aí no mínimo 10 mil reais. E se você pensar num aluguel de 3 mil reais, a calção total é 9 mil. Se ele não tiver direito a tudo, então ele vai cobrar 3 mil, 5 mil, 6 mil. Fica mais barato que os honorários de advogado, muitas vezes, né? Esse prejuízo é dele, infelizmente. É por isso que essa é uma fragilidade da caução para o inquilino. Por outro lado, tem vantagens, né? A garantia está limitada a 3 aluguéis. O inquilino que apresenta um fiador, ele acaba fazendo o fiador pagar, ou ele paga para não incomodar o fiador, todo o débito locatício, que pode passar de 3 aluguéis. Já na caução, não, a garantia está limitada a 3 aluguéis. Então, ele vai continuar devendo, vai ser executado daquele débito, mas não foi constrangido pelo fiador. Ele sozinho e ele usa aquele termo muito utilizado, devo, não nego, pago quanto puder. E aí o locador vai ter que executá-lo e encontrar bens em algum momento. Então, a caução, ela tem uma fragilidade para o inquilino, que é, lá no final, não receber tudo que tem direito e ter que arcar com custos para receber. E tem uma facilidade, tem um benefício para o inquilino, que é limitar a garantia. Até ali ele paga, depois daquilo, só se o locador conseguir executar. E aí a importância, né, doutor, um dos motivos da caução só poder ser utilizada ao final da locação, é a importância da imobiliária estar fazendo todos os trâmites durante a locação para não deixar o débito atingir o valor da caução ou até mesmo chegar próximo ao valor da caução, né? Porque no final da locação, provavelmente ainda terão outros débitos. Então, se esse débito supera a caução, já tem mais um problema para administrar, né? Então, se a imobiliária faz um trabalho durante a locação, administrando bem, tentando
reduzir ao máximo a inadimplência, porque a gente sabe que pode acontecer. Ao final da locação, o débito não estará tão perto da caução e a situação fica um pouco mais controlável, né? Isso significa o quê? Significa, por exemplo, que numa situação de caução, a imobiliária deve ter a atenção especial para, nos primeiros dias de inadimplência, já tomar medidas drásticas de cobrança. Essa locação com caução não é uma situação comum na imobiliária, que vai ficar tentando negociar com o inquilino, vai dar um tempo para ele pagar, ou coisa do tipo. É uma situação de tanta fragilidade na garantia que atrasou 1 ou 2 dias. O recomendado é entre em contato com ele, ver se vai pagar, se pagar, pagou, se não pagar, já aciona o jurídico, já move o despejo, porque se for o caso dele não pagar, quanto antes começar o despejo, menor será o prejuízo, porque a tendência hoje no Brasil é que o despejo demore mais do que 3 aluguéis. E a garantia está limitada a 3 aluguéis. Então, assim, se você mover o despejo no primeiro dia após o vencimento, você ainda corre o risco de ter um prejuízo, porque a garantia não vai ser suficiente. Imagine, então, ficar esperando, ficar conversando com o inquilino, tentando negociar, sabe? O recomendado para a imobiliária, fez uma locação com garantia, já informa ao inquilino, sabe? Olha, nessa modalidade, a gente não espera negociação quando há atraso. A gente imediatamente manda para o jurídico e o jurídico imediatamente move a ação de despejo. Aí, mesmo que você pague atrasado, 5 dias, 10 dias depois, o seu custo vai ser muito alto, inquilino, porque você vai ter que pagar, além de multa, juros e correção, você vai ter que pagar os honorários de advogado e as custas iniciais do processo. Então, não atrase. E aí, com isso, o inquilino já fica sabendo, e na primeira vez que isso acontece, o custo para ele já vem tão alto, porque a hora que ele chega lá 5, 10, 15 dias depois para pagar, ele já tem essa conta bem mais alta com os honorários de advogado, com os custos da ação, e aí ele pensa, poxa, não dá para atrasar o aluguel. Eu posso atrasar outras coisas, mas aluguel não vai dar porque fica muito caro. A imobiliária aciona imediatamente. E aciona porque a garantia é frágil, tem que acionar mesmo. A imobiliária que fica conversando, negociando com o inquilino, que tem como garantia a caução, ela está preterindo o interesse do locador, que foi quem a contratou, que espera dela agilidade, resposta rápida, sabe, uma execução célere, e ela está tentando conversar com o inquilino num contrato com uma garantia tão frágil. Então é preciso destacar na carteira da imobiliária aqueles imóveis que têm como garantia a caução, porque ali é necessário uma agilidade maior e é necessário já ir logo para as medidas drásticas para educar o inquilino. Dali em diante ele vai saber que ele atrase qualquer outra coisa, mas não atrase o aluguel. Isso mesmo. Doutor, temos uma pergunta aqui do Pedro. Por mais que não seja uma prática comum atualmente, devido às novas ferramentas de garantia, de que forma a devolução da caução, por meio de compensação de aluguéis, deve ser registrada para garantir segurança jurídica? Na última vez que recebi a caução de outra imobiliária, o único registro feito foi um desconto nos últimos vencimentos finais. Então, Pedro, nessa situação, a imobiliária passou a administração para a imobiliária de vocês e ela repassou a caução, foi isso? Bom dia, Louca. Exato. A gente recebeu o imóvel de outro imobiliário e, a princípio, ela havia feito a alocação utilizando calção e a gente precisava prestar conta com o proprietário a respeito, né, o inquilino cobrou o inquilino cobrou o dinheiro que havia deixado como calção e o proprietário também não tinha registro, não tinha nada. E aí a gente descobriu ao longo, antes do encerramento do contrato, que já havia sido realizada a devolução da caução e o contrato estava sem garantia. O que aconteceu
no meio do percurso da locação. Então, assim, pela forma prática, como vocês veem no escritório, qual é a maneira de registrar isso? A gente faz um aditivo, feito a notificação, fica só o registro do boleto. Assim, no caso, tanto o locatário como o locador eram pessoas de boa fé, né? Não teve problema algum em relação aos valores. Aí se chegou a um acordo, mas não tinha registro nenhum de documentação, né? Qual é a maneira correta da gente ter um documento formal que registre essa devolução? Seja ela compensação, seja ela transferência bancária, que não seja só o registro no boleto. Ó, Pedro, toda movimentação financeira na administração de aluguéis tem que estar documentada, né? Qualquer restituição, qualquer abatimento, qualquer acréscimo de valor no aluguel para o inquilino tem que estar registrado. Hoje a forma mais comum de registrar isso é no sistema de administração da locação, em que você tem ali o histórico de toda a locação. E aí, quando chega no final, ou quando vai transferir para outra imobiliária, se for o caso, ou quando vai entregar o imóvel para o locador ainda com o inquilino, você tem, você consegue fazer uma prestação de contas com segurança, né? Porque tem ali todos os registros financeiros de todos os meses daquela locação. Esse é o ideal. Quando a imobiliária não tem um sistema ainda robusto, tem muitas imobiliárias que têm ainda 30 imóveis, 10 imóveis, começa com um, né? Então não tem ainda sistema de gestão de aluguel. Então, ela tem que fazer isso tudo mesmo em registro de Excel, em registro de Word, em arquivos mesmo. Mas isso é uma organização interna, né? É o administrador é que vai fazendo esse histórico cronológico aí de toda a movimentação financeira daquela locação. E tem mesmo que fazer isso, porque a qualquer momento, esse locador ou essa administradora que representa o locador pode ser chamada a prestar contas. Um locatário, dependendo do motivo, pode exigir judicialmente uma prestação de contas, assim como um locador que contratou o serviço da imobiliária ou do corretor de imóveis pode exigir uma prestação de contas de período pregresso, né, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou de todo o período da administração, e a imobiliária ou o corretor tem que ter isso registrado para poder prestar contas, sob pena de pagar de novo, né? Se a imobiliária faz uma movimentação financeira de uma O que que acontece, locação. doutor Júlio? A gente recebeu o imóvel de outra imobiliária. E outra imobiliária, quando a gente recebe, por mais que sejam parceiros de trabalhos, eles não estão dispostos a dizer o que aconteceu ali com o imóvel, não tem essa, sabe? Eles só estão entregando, passando para a próxima imobiliária, e eles não passaram nenhuma informação. Aí a gente teve que sentar. Aí o que a minha dúvida que foi colocada aí, eu posso colocar o locatário para assinar algum documento para registrar um pagamento, uma devolução que aconteceu no momento anterior? Isso vai Pode me ser. trazer uma segurança? Vai, se aconteceu de fato e se ele concorda, coloca isso num aditivo, né? Aí você vai trazer um aditivo só com essa cláusula, só com esse texto, olha, na data tal, houve a restituição ou pagamento, ou depósito do valor tal para o inquilino e esse valor era referente à caução. Se isso ocorreu e o inquilino concorda em documentar isso, você pode fazer um aditivo. Agora, isso não é uma situação que fosse descoberta só no final da locação, porque quando o locador retirou daquela imobiliária o imóvel, ou quando uma imobiliária agora, a sua, recebeu o imóvel daquela administração anterior, de outra imobiliária, a hora que você lê o contrato de locação que você tá, da locação que você está recebendo, você vê que a garantia é a caução, né? E se a garantia é a caução e o imóvel está saindo daquela imobiliária, a imobiliária tem que te entregar também a caução. Aí é a hora que ela vai dizer, olha, já foi entregue ao inquilino, já foi deposado, ou eu já entreguei para o locador, né? É a hora que ela vai prestar contas desse valor.
que é que acontece? O cliente, ele fazia a administração dos imóveis, e quem fazia eram os próprios funcionários, não era a imobiliária. E a pessoa iria devolver o imóvel, eles fizeram a devolução da caução, ela continuou no imóvel e ficou assim durante algum período, não foi feita vistoria, e aí foi virando aquela bola de neve. Quando a gente foi receber, foi conversar com o locatário, falar, olha, já foi devolvido naquele período, e aí a gente, na ocasião fui eu não sabia qual é o documento que eu iria utilizar para registrar aquele pagamento anterior, que eu também não tinha registro, porque quem fez foi um antigo funcionário do proprietário, sabe? Então, na época, a gente acabou registrando mesmo por e-mail, e eu lancei, a gente só tinha um registro ali, não tinha, não teve muito o que fazer, ficou quase que de boca, sabe? Sim. E Aí aí, faz um aditivo, então, que aí o inquilino assina e daqui para frente fica formalizado, né? Que não tem mais que devolver aquela caução, porque já foi devolvida ou devolvida parcialmente. E aí, se for o caso, né, doutor Júlio, já nesse aditivo, como o Pedro disse que está sem garantia, então, já estabeleça a nova garantia, né? Já informe que foi feita a devolução da caução e por isso está sendo estabelecida nova garantia da É, caução novamente, né? minha dúvida mesmo foi porque ele já saiu do imóvel, né? A gente conseguiu acertar que ele já havia recebido caução. Só que minha dúvida é, se ele chegar hoje para mim falar, olha, vocês não me devolveram caução, eu não tenho como comprovar isso. E eu hoje sou o representante atual do locador. Então, é, assim, e você não é responsável, ok? Por devolver a caução. Porque na hora que você descobre que tinha uma caução e você não sabe se foi devolvido ou não, como essa locação chegou para você depois, você vai falar com o locador ou sabe da história, ou mesmo não sabendo, a responsabilidade pela caução é dele. E aí ele vai cobrar o erro da outra imobiliária anterior, ou vai cobrar do funcionário dele que estava administrando, mas enfim. Mas a responsabilidade é do locador. Mesmo, ainda que a imobiliária ou que o administrador erre, a responsabilidade é do locador. E aí, esse locador, ao pagar o prejuízo, ele pode regressar contra aquele prestador de serviço que errou, mas a responsabilidade é dele. então, encerrando a locação, eu teria que fazer um aditivo para registrar a compensação Não, das uma vez que encerrou a locação, esse inquilino ele está cobrando esse valor de caução remanescente? Não, minha dúvida mesmo é só o registro. De que forma legal eu vou registrar, por exemplo, a compensação nos últimos aluguéis para fazer a devolução da caução? O termo rescisório. O termo rescisório, que é o último documento da locação. Depois dele, você não faz nenhum aditivo mais, porque a locação acabou de fato. No termo rescisório, que é aquele último documento que você vai dizer que a locação acabou, que o inquilino não te deve mais nada e que não há nada mais a reclamar entre as partes, é onde você vai dizer a locação acabou, o inquilino não deve nada, a caução foi devolvida e não há nada a reclamar entre as partes. É um termo rescisório. Aí ali o inquilino, normalmente o inquilino nem precisa assinar, porque é você que está declarando isso, ok? Então você entrega para o inquilino e ele tem o documento que finaliza, de fato e juridicamente, a locação. Como você também quer que o inquilino concorde, para não restar brecha para ele cobrar depois, no futuro, então você pega a assinatura dele também nesse termo rescisório. Aí, encerrada a sua locação definitivamente, ele já te entregou o imóvel, você já fez os abatimentos que tinha que fazer, já foi devolvido o que tinha que devolver, não há nada mais a reclamar e está documentado, Ok. Muito ok? grato, Sr. Júlio, doutor Mas Júlio. aproveitando seu exemplo, o exemplo que você trouxe, é, é um erro das imobiliárias utilizar a caução, independente do que for, no curso da locação. E aqui eu preciso cuidar aqui das minhas palavras para que vocês entendam. Antes eu disse que a caução está em poder do locador, ainda que na conta da imobiliária, porque a imobiliária o representa, né? E que ele pode fazer o que ele quiser com esse dinheiro,
desde que ao final ele devolva, né, a parte que tiver que ser devolvida, atualizada pela poupança. Ok, isso é uma verdade e é isso que acontece. Agora, quando o inquilino fica inadimplente no curso da locação, a imobiliária não deve usar a caução para pagar aluguéis antes do encerramento da locação. Por quê? Porque ela esgota a garantia antes do encerramento da locação. Então, o inquilino fica inadimplente, a imobiliária combina com o inquilino, então vou usar aqui a caução para pagar esse aluguel. Aí ela usa a caução para pagar 1, 2, 3 aluguéis, enfim. Aí ela ficou sem garantia. E no contrato está dizendo que tem garantia. Então, esse contrato ele continua com todos os efeitos de um contrato que tem garantia, mesmo não tendo mais. Uma coisa é utilizar a garantia para pagar aluguéis. Outra coisa é exoneração da garantia. Outra coisa é não ter garantia. Quando o contrato não tem garantia, os efeitos são de um contrato sem garantia, inclusive com a possibilidade de um despejo liminar. Quando o contrato tem garantia, se você usou a garantia, ou se essa garantia é pequena, o problema é seu que aceitou essa garantia, seu do locador, né? Que aceitou essa garantia ou que aceitou usar a garantia para pagar aluguéis. E não precisa, e o erro aí está onde? O erro está em combinar com o inquilino ou comunicar ao inquilino que está usando a garantia para pagar aluguéis, para pagar dívida, débito. Por quê? Por que que esse é o erro? Comunicar. Porque se o locador tem a garantia com ele, só tem a obrigação de devolver ao final, pode fazer o uso que ele quiser no caminho, no curso da locação, ele pode entender que ele vai usar aquele saldo para suprir o aluguel que está devido, mas não comunica ao inquilino. O inquilino continua com a sensação, com a impressão, com a realidade de estar devendo aquele aluguel. E aí ele vai ter que pagar aquele aluguel. A hora que ele paga aquele aluguel, aí o locador repõe o que ele tirou da caução. Ou seja, a utilização da caução não diz respeito ao inquilino. A utilização da caução é administrativa, é de forma administrativa. É entre imobiliária e locador. Não precisa chegar ao conhecimento do inquilino e não deve chegar. Então, vamos a uma situação prática. Imagina um inquilino que está devendo 3 condomínios. Aí o condomínio já está prestes a mover uma ação contra o locador. Aí qual que é o papel da imobiliária enquanto intermediadora? Bom, primeiro, cobra o inquilino os condomínios que estão atrasados, né? Mas se o inquilino não vai pagar, então corre-se o risco de, a qualquer momento, o condomínio mover uma ação de execução contra o locador. E aí vai sujar o nome dele, vai ter o acréscimo de custas judiciais, pode ter um protesto, vai ter uma ação judicial para ele contratar um advogado para defender, e no final ele vai ter que pagar de qualquer forma, porque para o condomínio, a obrigação de pagar a taxa ordinária, as taxas de condomínio, é do locador, não é do inquilino. Por mais que o locador tenha transferido essa obrigação para o inquilino no contrato de locação, o contrato de locação é uma relação entre locador e inquilino, não envolve a administração de condomínio. Então, a administração de condomínio vai sempre cobrar do proprietário. O proprietário que pague e regresse contra o inquilino que recebeu essa obrigação por meio do contrato de locação. Então, se o locador vai ser penalizado de qualquer forma, então a imobiliária, além de cobrar o inquilino, tem que comunicar o locador que tem esse débito de condomínio, e para evitar uma ação de execução, é melhor que o locador pague o débito e a imobiliária vai continuar cobrando do inquilino. O locador vai pagar o débito como? Ele pode se utilizar da caução para pagar esse débito, ok? E depois, quando o inquilino pagar à imobiliária aquele débito de condomínio que foi pago pelo locador, a imobiliária repõe a caução que foi utilizada. Quer dizer, para efeito jurídico, a caução nunca foi utilizada. E administrativamente, a imobiliária e o locador fizeram de uma estratégia
pagar aquela dívida, aquele condomínio, com o saldo da caução, já que ele pode usar a caução para o que ele quiser durante a locação. O erro é qual aí, então? É informar ou combinar com o inquilino que vai usar a caução para pagar o débito. Às vezes a gente vê aqui no escritório de advocacia o locador no sufoco para pagar o condomínio, mesmo tendo 3 aluguéis de caução guardados na imobiliária. Basta ele pedir à imobiliária, eu te autorizo a pagar o condomínio com a caução, ok? Mas não informe ao inquilino, continue cobrando do inquilino. Com qual dinheiro ou com qual nota de dinheiro o locador pagou o condomínio, não importa. Não importa se é da caução, se é da conta dele, se é de uma poupança dele, se é de uma aplicação dele, se é de um dinheiro da esposa dele. Foi ele que pagou, ele tem direito ao ressarcimento. O inquilino vai ter que pagar a ele todo o valor que foi pago, o que inclui a taxa de condomínio, a multa, os juros, a correção, os encargos de advogado, e se já tiver um processo, tudo que ele for condenado no processo. Ele pode pegar toda essa conta e cobrar do inquilino, acrescido de multa, juros e correção monetária que tiver previsto no contrato de locação. Então, para ele é vantagem pagar. Por quê? Ele paga, aí ele resolve a situação com o condomínio, ele não vai ser executado, não vai majorar o débito, né, não vai sair do controle, e ele vai cobrar do inquilino o valor que ele pagou, acrescido de multa, juros e correção monetária que tiver previsto no contrato. O que não pode é informar ou combinar com o inquilino que vai usar a caução para pagar débito locatício, seja o aluguel principal ou os acessórios. Então, a imobiliária pode administrar com essa cautela o saldo de caução, de depósito calção. O locador pode se utilizar desse dinheiro para resolver esses problemas e o inquilino continua devendo o valor que ele não pagou, porque para o inquilino, em hipótese alguma, a caução foi utilizada. A caução só pode ser utilizada, como ela é garantia, ela só pode ser utilizada com a rescisão da locação, porque aí você estancou o débito dele, você sabe, olha, a locação acabou hoje, e aí, considerando até hoje, você me deve tanto, inquilino, e eu vou usar a caução de 3 aluguéis para abater esse valor. Daí, se sobrar, eu te devolvo, e se ainda faltar, eu ainda te cobro a diferença. Não te devolvo nada e te cobro a diferença. Quer dizer, se ele já está devendo agora no curso da locação, esses condomínios aí no meu exemplo, e a imobiliária ou o locador utiliza a caução para pagar esses condomínios, e vai cobrar o inquilino, e vai tentar despejar o inquilino por falta de pagamento, ao terminar a locação pelo despejo ou porque ele deixou o imóvel, rescindiu mesmo, ela já utilizou a caução, mas já ia utilizar mesmo, porque aquilo era um débito de verdade. Então não tem problema nenhum ela já ter utilizado, muito pelo contrário, foi uma estratégia muito melhor ela ter pago lá no momento, ainda no curso da locação, para evitar um dano maior, do que esperar chegar ao final para poder utilizar a caução que ela já utilizaria mesmo, porque ela é para essa finalidade, pagar débito do inquilino. Então, é uma estratégia que pode ser utilizada, é só não cometer o erro de comunicar ou combinar com o inquilino que vai usar a caução para pagar o débito. Se comunicar, o inquilino descansa. Ah, então não estou devendo mais, porque usou a caução para pagar. E aí, se você usa a caução e o inquilino sabe que usou, e você comunica ao inquilino que está usando a caução, ou você combina com o inquilino, você não pode pedir, você, locador e imobiliária, não pode pedir a apresentação de nova garantia, porque foi você mesmo que utilizou. Exigir a apresentação de uma nova garantia é quando a garantia se perde, um fiador que falece, por exemplo, um fiador que se exonera, né? E não quando você mesmo utilizou para pagar débito. Se utilizou para pagar débito, você vai
Se o inquilino não ressarcir, não pagar o débito, você vai despejá-lo e não pedir uma nova garantia. Doutor Ok? Júlio, tem uma dúvida, ainda são duas, na verdade. A primeira, vou falar sobre a caução. Lá no momento da rescisão, eu posso falar para o locatário que vou realizar o pagamento do depósito da caução 15 dias após a entrega das chaves, estipular um prazo, seja ela uma caução ou uma capitalização. Atualmente eu tenho um título e fica a dúvida. A gente está encerrando a locação, mas mesmo após a entrega das chaves pode aparecer uma multa de condomínio, pode aparecer uma multa, um defeito oculto, algo que passou despercebido ali no momento da entrega do imóvel, mas eu já estou sem a garantia, porque ou eu devolvi a caução ou a capitalização. Então, eu posso estipular ali na rescisão um prazo para pagar após aquela, em termos de entrega de chaves, da rescisão da locação? Falar, olha, Júlio, a gente está encerrando aqui a locação, fiz a vistoria hoje, e, de acordo com o termo de rescisão, o pagamento será feito daqui a 15 dias. Você não pode. Se você quer ter esse lapso de tempo aí para ainda aferir algum débito, alguma coisa, você deve colocar no contrato de locação. No contrato de locação, você pode colocar que a garantia é a caução em depósito em dinheiro num valor de tanto que está sendo depositado nessa data e que ao final será devolvido ao inquilino, atualizado pela poupança, em até 15 dias Doutor após Júlio, está falhando muito, eu não peguei o início da explicação. Vou repetir aqui. Voltou, Aqui para mim Pedro? não está aparecendo a minha imagem, Deixa eu aqui na minha tela. Aqui tá muito bom pra mim, tá nítido. Vou apertar um F5 aqui. Pra nós está normal, lá, tá? Agora voltou. Aqui a minha imagem está sem. Mas eu estou olhando ali, estou vendo que está normal. Nem as nossas tá aparecendo. Ah, muito bem. Agora você está me ouvindo bem? Perfeitamente, doutor Júlio. Não sei por quê, Então. mas... Só um minutinho. Pode deixar sem mesmo. Tem uma falhada no Teams, mas o nosso tá aparecendo. O meu está aparecendo lá também. Vou seguir aqui. Pedro, a forma que você tem de ganhar esse prazo para aferir ali ainda, dar oportunidade de aparecer algum débito, alguma coisa, algum ajuste, né? Ajuste fino, ou coisa assim, é colocar no contrato de locação, lá onde você menciona a garantia, né? A garantia será a caução de um depósito de R$ 15.000, referentes a 3 aluguéis, que será devolvido ao final atualizado pela poupança, e a devolução se dará em até 15 dias após a rescisão ou após a vistoria. Ali no contrato de locação você pode colocar, porque aí ele concordando, você vai poder praticar isso lá no final da locação. Agora, chegar lá no final da locação, na hora que você está rescindindo, dizer que vai demorar 15 dias, não. É quase que uma apropriação indébita, é utilizar do dinheiro dele pelas razões próprias, porque o dinheiro é dele, a caução é dele e fica em poder do locador ou da imobiliária enquanto representante. No momento em que rescinde a locação, você teria que devolver para ele imediatamente. Assim como, quando você rescinde uma locação, o inquilino não pode rescindir uma locação dizendo assim, então tá, estou rescindindo hoje, daqui a 15 dias eu te pago tudo. Não, ele tem que te pagar no momento que rescinde, né? Senão ele já está devendo. Você também. Se você não devolver a garantia no momento em que você rescinde, você está devendo ele, você está protelando, você está se utilizando do dinheiro dele, você está retendo o dinheiro dele. É certo que, no seu processo de administração, as questões da finalização da locação, elas têm que ser estanques. Elas têm que ser de uma forma que minimize ao máximo ou que não deixe possibilidade de aparecer novos débitos. Por exemplo, você faz a vistoria,
Se tiver algum defeito que não foi constatado na vistoria, você não vai poder chegar depois também, 10 dias depois, 5 dias depois, e dizer para o inquilino: olha, inquilino, muito embora não tenha aparecido na vistoria, eu percebi agora que uma torneira está vazando. Não, a vistoria é estanque. A vistoria é no momento da vistoria. Fez a vistoria, o que você identificar, você identificou. O que você não identificar, que fosse responsabilidade do inquilino, vai ser um prejuízo seu. Está entendendo? Por isso é importante uma boa vistoria inicial e final. Por isso é importante trabalhar com imóveis que sejam em condição de locação realmente, imóveis que não sejam problemas, né? De tanto reparo que dá, de tanto problema que dá, e até o inquilino fica escondendo o problema na hora da vistoria. Agora, fez a vistoria uma vez, já é estanque. Identificou ali, fez o relatório, notificou o inquilino, ou comunicou ao inquilino o que ele tem que consertar, a hora que ele consertar ou não, e você voltar no imóvel para ver os consertos ou para consertar, não adianta apresentar para ele novas coisas. Não adianta dizer a ele: olha, eu voltei no imóvel e eu não tinha visto, mas eu constatei agora que a banheira não está funcionando. Ela funcionou no dia, mas agora não está funcionando. Ou então, eu não testei no dia. Não. Vistoria é estanque. Esteja preparado para fazer a vistoria, esteja com um bom vistoriador, esteja com tempo para testar as coisas, para se atentar aos detalhes, porque o que não identificar ali, passou, já era. Você não pode vir depois cobrar do inquilino. Assim como conta de água, luz, é comum pedir o, a certidão negativa de débito lá, né? É comum pedir o pedido, o protocolo de desligamento e a leitura final, o consumo final. E aí você olha com a última conta e vê que o consumo final tá razoável. Ah, e se o inquilino mentiu no consumo final? A diferença vai ser muito pequena. Você entendeu? Ou se é um imóvel que tem uma conta de luz ou de água normalmente alta, então você vai exigir mais do que simplesmente o protocolo do desligamento e o pagamento do consumo final. Você, na hora da vistoria, você vai lá no imóvel para ver qual é a leitura do medidor, para você ver se o inquilino mentiu lá no consumo final ou não. Então você tem que ter o procedimento alinhado com formatos estanques. Eu estou rescindindo uma locação. A hora que eu fizer o termo rescisório para o inquilino, acabou a relação. Eu não vou poder voltar nele para cobrar mais coisas. Então, se ele estiver escondendo alguma coisa, ou eu percebo agora pelos meus métodos, ou vai ser um prejuízo para o locador depois, e que, eventualmente, caracterizada a falha na prestação do serviço, esse locador vai poder cobrar de mim enquanto administrador. Mas tem que ser estanque. Não pode aparecer mais coisas depois da vistoria. Não pode aparecer mais débito de água depois do desligamento, leitura do consumo final. Você está entendendo? Você tem que ter as formas de fechar esses pontos. Débito de condomínio, não pode aparecer uma multa de condomínio aplicada depois que o inquilino rescindiu a locação. Você tem que certificar que não deve nada de condomínio naquele dia da rescisão. O que a gente tem mais receio aqui, doutor Júlio, é quando o inquilino faz negociação da dívida, seja ela de condomínio, seja ela de luz. Teve um locatário que ele simplesmente parcelou todos os débitos dele que estavam em aberto, em várias parcelas. E aí, quando a gente foi consultar na Neo Energia, não tinha débitos em aberto, porque estava em processo de negociação, a gente já paga a primeira parcela. Isso. Mas tem o registro do parcelamento. Tem, mas Aí você aprimora o seu procedimento. Você já sabe agora, olha, não basta o nada consta, porque o nada consta vai dizer que não deve, mas pode ter um parcelamento com parcelas futuras. Então eu porque tenho que ter uma outra, eu tenho que ter essa informação também da Neo Energia. atualmente a gente sempre realiza a troca de titularidade, né? Já consta lá no contrato, a gente mesmo vai lá e, se for o caso, realiza. Agora, no caso da caução e da capitalização,
Na hora que a gente está rescindindo, eu vou fazer a vistoria ali, se eu pudesse, de acordo com a lei do inquilinato, postergar esse pagamento para ter essa segurança, eu acharia bom, mas não pode, né? O Não pode. entendimento aí foi simples. Aí você vai fazer na marra, sabe? Você vai fazer assim, você vai jogar o vê se cola. Você vai falar com o inquilino, ó, inquilino, então tá bom, estou encerrando aqui a locação, vou apurar os créditos e os débitos, e eu tenho até 15 dias para te devolver. Daqui 15 dias vai dar dia 30 de janeiro. Então, até 30 de janeiro eu te devolvo. Se ele concordar, se ele esperar, tudo bem. Você está usando ali do seu tempo. Mas se ele não concordar, não insista, porque senão ele move uma ação rescisória, exigindo a caução ou a garantia, né? Ou exigindo a rescisão, e ele ganha a ação rescisória. Mesmo devendo aluguel, o inquilino ganha a ação rescisória. Por que que ele ganha? Porque ele tem direito de rescindir a locação mesmo devendo. Uma coisa é ele rescindir a locação, e você tem que rescindir. Outra coisa é você cobrar dele os débitos que ele tem naquela locação. São coisas distintas. Então, se esse adiar 15 dias representar um adiamento da rescisão, nesse período, o inquilino, se ele mover uma ação na justiça, você vai ter um prejuízo de 1,2 aluguéis, porque a ação rescisória, por lei, ela tem que ter como valor da causa 12 aluguéis. E ao perder, você vai ser condenado pelo juiz a honorário de sucumbência de 10%. Então, vai dar 1,2 aluguéis, mais as custas. Você entendeu? Você tem que administrar. Você vai jogar para ele esse tempo. Se ele concordar em esperar, tudo bem. Agora, se o procedimento de resgate do título, por exemplo, o tempo for de processo lá da seguradora, aí tudo bem, não tem como ele também me É, cobrar, né? aí tudo bem, porque o dinheiro não está disponível para você. Então não tem como você repassar para ele. É um trâmite de quem está com o dinheiro, então tem que esperar. Aí ele espera. Aí tá claro para ele o porquê que você está aguardando 15 dias, né? É o O que que trâmite. acontece? Atualmente, a seguradora, ela deposita o valor da capitalização na conta da imobiliária. Antes, e eu que vou fazer a devolução. Então, assim, Isso. ainda, se eu pudesse, como já foi definido que não pode, postergar um pouquinho para ver se aparece alguma coisa, alguma despesa, mas normalmente quando eu solicito o resgate do título, o locatário já assinou a rescisão. Já. Então, não sei se poderia, né? Demora alguns dias, 2, 3 dias, e depois que eu faço a rescisão, informo para a seguradora, ela deposita o dinheiro na conta e aí eu tenho que devolver, de fato. Mesmo É, tendo é, dívida ou algo do tipo. é a parte que compete a ele, a parte que você teria que devolver a ele, você tem que devolver, você teria que devolver imediatamente a rescisão. Mas como a operadora do título demora 3, 4, 5 dias para te dar, isso está plenamente justificado. Assim que ela te devolver, você tem que devolver imediatamente para ele. Você entendeu? Você não pode reter o dinheiro dele com você. E ele avisa com 30 dias de antecedência. Então, isso ainda diminui em muito os seus argumentos ou sua possibilidade de defesa ao reter o dinheiro dele, sabe? Porque ele avisa com antecedência, já dá para você instruí-lo no que ele tem que te apresentar, e no momento que ele faz a vistoria, o imóvel já está desocupado. 3 a 5 dias depois da vistoria é um prazo razoável bastante para encerrar definitivamente a locação. 15 dias ou mais, você vai estar forçando a barra ali um pouquinho. Como eu te disse, você pode até ter essa prática, mas se o inquilino exigir que seja depositado antes, não insista com o inquilino, ok? Ok. E também não significa que, ao aparecer uma coisa depois, o inquilino vai concordar com isso, porque depois de você entregar, se tratando de reparos, por exemplo, depois que você passar para ele o resultado da vistoria com as divergências que foram encontradas, você não pode acrescentar coisas depois. Ele já te entregou o imóvel desocupado, você já fez a vistoria. Você entendeu?
É claro que, às vezes, um reparo de R$ 100, de R$ 500, um reparo de valor baixo, o inquilino, para receber rápido, ele vai concordar. Mas se a gente pensar juridicamente, a vistoria é estanque. O que você perceber na vistoria é o que você percebeu, ele já te entregou o imóvel. Não adianta para ficar aparecendo coisas depois, não. E a caução é uma desvantagem para o locador, no que ela limita, né, a garantia a apenas 3 aluguéis. Isso é uma desvantagem. Mas é uma vantagem também quando o débito do inquilino é de menos de 3 aluguéis, e você nem precisa cobrar dele. Você abate da caução, o dinheiro já está com você. Então você abate. Então ela tem desvantagens, mas tem também vantagem. Para superar a desvantagem, que é a limitação da garantia num valor baixo, o locador tem que ser rápido. Avisa o inquilino: ó, se você atrasar, eu vou acionar o jurídico imediatamente. 2 dias de atraso, eu aciono o jurídico. Porque esse inquilino, ainda que fosse só um atraso, que não fosse a intenção mesmo de não pagar, né, a impossibilidade de pagamento, ainda que fosse só um atraso, dali em diante ele vai saber que ele não pode atrasar aluguel, que ele atrasa qualquer outra coisa, mas não atrasa aluguel. E isso é bom para quem tem um contrato com garantia calção, essa estabilidade no pagamento. Porque senão vai ser um susto todo mês. É, Carolina, você tem uma dúvida? Doutor, a dúvida que eu tinha foi respondida ao longo da mentoria, por isso que eu baixei minha mão. Tá bom. A calção em imóvel pode parecer burocrática, mas não é. E o cuidado que tem que ter na calção em imóvel é o seguinte: o imóvel não pode estar gravado, né? Ou se tiver gravado, você tem que saber qual o saldo devedor daquele gravame, porque senão você vai estar pegando um imóvel em garantia que já não tem saldo nenhum. Imagina um imóvel de R$ 300.000, por exemplo, que você pega em garantia. Você pensando em executar o contrato de locação para exercer a garantia, esse imóvel vai a leilão. Se ele for a leilão, ele vai ser arrematado ali entre 50% e 70% do valor dele. Se sobre esse 50%, 70% ainda tiver que pagar o saldo devedor de algum gravame, de alguma garantia, hipoteca, alienação antes da sua, então ainda vai reduzir ainda mais o valor do imóvel. Se esse saldo devedor representar 60%, 70%, não vai sobrar nada para você. Então você vai ter uma garantia ineficaz. Então, ao receber um imóvel como garantia, é preciso ver a matrícula do imóvel para saber se tem gravame, e é preciso fazer um cálculo rápido. Quanto vale esse imóvel mais ou menos no mercado? Porque você tem que imaginar assim: se esse inquilino ficar me devendo, eu vou ter que despejá-lo. Vamos imaginar que ele ficasse me devendo 12 meses. 12 meses vai dar quanto de aluguel, condomínio, IPTU, honorário de advogado, água, luz, tudo? Ah, vai dar mais ou menos R$ 100.000. Então, se metade desse imóvel que esteja livre de gravame não der esses R$ 100.000 que aqui está representando os 12 meses, então essa garantia ainda vai ser insuficiente para o que você está prevendo que ela cubra. Ok? E esse número quem escolhe é você. Quando você aceita um imóvel como garantia calção, você pode fazer esse cálculo e dizer: não, esse imóvel aqui, a parte que tem livre dele, não atende à garantia que eu quero, que é de pelo menos um ano, ou de 6 meses. Você entendeu? E você que escolhe o tamanho da garantia, né? Se não é calção em dinheiro, que é limitada a 3 aluguéis. Se for um título de capitalização, você escolhe o valor do depósito. E se for uma garantia em imóvel, você que vai decidir se aquele imóvel que foi ofertado em garantia, que foi apresentado para garantia, vai ter capacidade para sanar a dívida que você quer cobrir, né? Então, você tem que analisar isso para aceitar ou não um imóvel. Não adianta ele estar alienado ou com saldo livre menor do que o que você quer. Por isso, fazer a escritura e submeter a registro. Porque se tiver alguma coisa no imóvel que impeça a garantia,
você já vai ficar sabendo agora, e não lá no final, na hora de executar o contrato. E lembrando que se for um imóvel financiado, pela alienação fiduciária, o banco tem que autorizar a garantia. Então, não pode ter como garantia locatícia um imóvel que esteja financiado, ok? E não basta colocar no contrato simplesmente que está sendo apresentado aquele determinado imóvel como garantia. Tem que estar na matrícula do imóvel. Exceto quando o imóvel não tem matrícula. Aí o que você vai fazer é colocar no contrato mesmo que aquele imóvel está sendo a garantia. Só que como não tem matrícula, você não tem como garantir que ele não vai ser vendido no caminho, ok? No final, às vezes, quando você for executar o contrato de locação, pode ser que o dono do imóvel já tenha vendido o imóvel. Como não tem matrícula, tem como você exigir que o terceiro adquirente honre aquela dívida, porque não foi dada publicidade dessa garantia, que é o que seria feito na forma do registro da matrícula. Já tem imobiliárias fazendo isso com frequência. É um trâmite que eu considero seguro, bom, sabe? Fácil. Serve para aqueles casos, por exemplo, em que você vai alugar para empresário, que não tem renda estável, que não tem comprovação de renda condizente com a realidade, ou que você vai alugar para pessoa jurídica que, em qualquer situação, em qualquer status, qualquer grandeza, pode fechar as portas a qualquer momento. E aí você tem uma garantia em imóvel. É muito bom essa garantia. Enquanto o imóvel existir e a locação perdurar, a garantia vai estar ali registrada na matrícula do imóvel, né? É melhor do que fiador, por exemplo, que fiador pode falecer, pode se tornar insolvente, pode perder a capacidade de pagamento, pode mudar de endereço, pode não ser encontrado, pode, ao ser encontrado, se apresentar numa situação de incapacidade de pagamento, inválido. Então, a garantia imóvel fica estável, né? Melhor do que, muitas vezes, melhor do que fiador. Muitas imobiliárias, a maioria das imobiliárias não fazem essa prática, mas não fazem por desconhecimento, adotam como procedimento as modalidades de garantia mais comuns, que é o seguro-fiança, a calção e título de capitalização, e nem oferece a possibilidade de garantia imóvel. Aí por isso que não é uma prática recorrente, né? E o imóvel dado em garantia não tem que ser do locatário. Ele pode ser qualquer imóvel, então de qualquer pessoa, outra. Mas essa pessoa, ela tem que entrar no contrato de locação anuindo que o imóvel dela seja dado em garantia. Então ela tem que entrar no contrato de locação e, em especial, ela tem que assinar não só no final do contrato, mas logo abaixo da cláusula que estabelece a garantia, que ela tem que ter plena ciência de que ela está apresentando o imóvel dela em garantia para uma locação de um terceiro, né? E a escritura vai consolidar isso, que é ela que vai lá, é essa pessoa que vai lá assinar a escritura de garantia. Alguma dúvida? Nenhuma, doutor. Não, o chat também não. Então, eu vou encerrar aqui com uma estratégia para os locadores, e que a gente vai falar dela num outro episódio, que vai receber esse título. Como utilizar a garantia caução para obter um despejo liminar. Esse vai ser o título de um próximo evento, que vai gerar um vídeo lá no YouTube, e vocês aqui já estão sabendo, e eu vou falar só um pouquinho, eu vou só antecipar isso para a gente encerrar. A garantia calção, como ela é valor baixo, limitado a 3 aluguéis, considerando aluguel o aluguel principal, é possível estrategicamente, ao mover a ação de despejo por falta de pagamento, com os argumentos certos, requerer ao juiz que considere a garantia
exonerada ou insuficiente para o pagamento do débito, e com isso se consiga uma decisão liminar. Alguns juízes já entendem esse procedimento, esse argumento, como o que é mais justo, o que é mais certo, para evitar o endividamento do inquilino, né? E, e muito embora alguns ainda mais legalistas se fundamentem em negar o despejo liminar quando o contrato tem uma garantia, só por ter uma garantia, porque na lei do inquilinato, ou seja, legalmente previsto, o contrato que não é autorizado o despejo liminar para um contrato que tenha garantia. Não importa qual garantia ou se a garantia é insuficiente ou não. Pela lei, se o contrato tem uma garantia, não se poderia deferir o despejo liminar. Mas alguns juízes mais teleológicos, posso estar errando aqui na palavra, alguns juízes que interpretam mais, menos legalistas, né? Eles fazem essa interpretação, então é possível conseguir. E uma outra estratégia também para se conseguir um despejo liminar, tendo a caução como garantia, no curso da locação, você combina com o inquilino a devolução da caução. Então, você não usa a caução para pagar débito e comunica a ele que pagou o débito. Não. Você devolve de fato a caução para ele, faz um aditivo devolvendo a caução para ele, mas você não entrega o dinheiro para ele, você já entrega os boletos da dívida e ele tem que fazer o pagamento do boleto da dívida. Porque aí você está usando a caução para pagar a dívida, mas proforme você está devolvendo a caução para o inquilino e o inquilino está usando a caução para pagar a dívida. E aí, no próximo mês que ele atrasar, você pede o despejo por falta de pagamento com liminar por ausência de garantia, porque a garantia foi devolvida a ele. E isso está tudo documentado por aditivo. Então, é aquele momento em que você vai estar com o inquilino e dizer a ele, olha, eu posso, em última instância, te devolver a caução. Você usa a caução para pagar as dívidas que tem aqui, porque é suficiente para pagar as dívidas. Mas se você atrasar de novo, eu te despejo liminarmente. E aí é isso que literalmente acontece, né? Você dá aquela chance ali para o inquilino. Você fica sem garantia, mas fica sem garantia apostando na estratégia de, num próximo atraso, mover imediatamente o despejo por falta de pagamento na modalidade liminar por falta de garantia. É um risco para o locador? É. Porque cada vez que ele atrasar, você vai ter que mover uma ação de despejo e a ação de despejo custa, né? E aí o inquilino vai lá, paga e inibe e elide o despejo. E ele pode fazer isso uma vez cada 24 meses, vamos dizer assim. Enfim, essa estratégia acontece quando o locador quer realmente rescindir a locação, ele não quer mais aquele inquilino. Aí ele faz essa estratégia combinada com o inquilino, porque ele vai querer, se o inquilino vier a atrasar, realmente despejar o inquilino, né? Mas aí nós vamos falar dos detalhes disso, dos cuidados disso e da forma certa de operar num outro episódio de uma próxima quinta-feira que vai receber esse título, ok? Por hoje, então, podemos encerrar, lembrando que esse evento faz parte da nossa mentoria das quintas-feiras. Numa quinta-feira a gente trata de um tema da locação, na outra quinta-feira a gente trata de um tema da compra e venda. Esse conteúdo é sempre trazido de uma forma muito prática, no sentido de trazer o problema e a solução